Então, para quem tem resistência à insulina, o que comer? Tem chá que ajuda? Tem, eu vou te mostrar agora. Esse encontro de hoje é para a mulherada que tá com resistência à insulina e tá querendo emagrecer, para quem tem pré-diabetes, diabetes, né? Sente aqueles tremores de fome, sabe aquela fome que você chega a tremer, às vezes chega até a suar? Isso é um sinal de resistência à insulina. Mas eu tenho uma boa notícia para você, você pode acabar com esse problema, sabia? A resistência à insulina, você pode ter ela hoje, mas você pode se livrar dela amanhã. Diabetes tipo 2 você pode ter hoje, mas amanhã você pode não ter mais. Claro que não amanhã, né? Isso é um processo, mas várias alunas do PSE se livraram do diabetes, da resistência à insulina, sabendo a combinar os alimentos da forma correta, sabendo o que comer. E eu vou te mostrar o que comer agora, como que tem que ser a sua alimentação, para você acabar também com essa resistência à insulina, que pode gerar muitos problemas de saúde extremamente graves, além do ganho de peso, né? Porque tem uma resistência à insulina, aumenta principalmente gordura abdominal na barriga, que não é nada interessante, mas mais pensando em saúde também, tá? Agora você tem que me perguntar, Dara, o que é a resistência à insulina, né? Por que isso hoje em dia tem tanta e tanta gente tem isso? Quando a gente come, meninas, a gente libera no nosso sangue glicose, tá? A comida que a gente comeu vira glicose no nosso sangue. Essa glicose, ela tem que entrar na nossa célula. E quem faz isso é a insulina. Só que quando você libera muita glicose no seu sangue, a insulina, ela já não tem mais tanto efeito assim nas suas células. Então você começa a ter resistência à insulina. E isso gera graves problemas de saúde também, tá? Agora, o que a gente vai focar? A gente vai focar em começar a ajudar o seu corpo a diminuir a liberação de glicose no seu sangue, o que vai diminuir essa resistência à insulina. Isso vai ajudar o seu metabolismo a acelerar, vai intensificar a queima de gordura, vai te deixar com menos fome e vontade de comer, porque quando você tem uma resistência à insulina, você começa a sentir mais fome, mais vontade de comer, então vai potencializar a sua perda de peso. E eu vou te falar mais, tá? Você que tem resistência à insulina, diabetes tipo 2, pré-diabetes, né? Muitas vezes você escuta falar assim, ó. Agora que você tem esse problema, você tem que começar a comer produtos diet, né? Porque daí não tem açúcar. Esse é um grande erro de quem tem resistência à insulina. Começar a querer querer comer só produtos diet, porque não tem açúcar. Você sabia que o adoçante, ele também, lá na sua célula, estimula a sua insulina? Então, você que tá com diabetes e tá trocando o açúcar pelo adoçante, isso não é nada interessante. Também pro seu metabolismo, também pra resistência à insulina. Então, para de ficar usando esses produtos diet como se você pudesse consumir à vontade. Não pode. Tem que saber como comer, tem que saber como combinar, porque senão o efeito vai ser como consumir um açúcar, tá? A mesma coisa acontece quando você vai no médico e o médico te orienta a começar a comer produtos integrais, porque daí tem mais fibra, você vai liberar menos glicose, né? A sua resistência à insulina vai melhorar. Isso é um mito. Por quê? Vou te explicar. Nem todo produto integral, ele realmente é rico em fibra. Tem muitos pães integrais, muitas pessoas com diabetes trocando o pão francês, o pão branco pelo pão integral, porque o médico falou que daí tem mais fibra, daí vai ajudar na diabetes. Só que esse pão integral, ao mesmo tempo que ele tem lá uma sementinha que tem fibra, ele também vai ter mais açúcar. A maioria deles, eu não estou falando que todos são assim, tá? Mas a maioria. Eu tenho uma aluna do PSE que ela tem uma padaria, e ela me contou, olha que loucura isso, que ela foi num curso, né, desses de pães e tal, e lá no curso, o professor dela ensinou a fazer o pão integral com caramelo, porque daí ia soar que esse pão era mais integral por ser mais escuro. Então, olha só o quanto a indústria, né, alimentícia pode enganar. Então, você tá lá comprando o pão mais escuro que tem, porque acha que quanto mais escuro é mais integral, vai ajudar na resistência à insulina, no diabetes, você tá cometendo um grande erro. Tá? Então tem que também tomar cuidado. Eu não estou falando que todos os produtos integrais são assim, mas a maioria deles são assim sim, tá?
Você não vai precisar deixar de comer o pão branco, você não vai precisar deixar de comer o docinho para se livrar do diabetes ou da resistência à insulina. A única questão é que você tem que comer da forma correta, porque senão você vai liberar muita glicose no sangue. Então eu quero que você entenda que o problema da resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, é você liberar muita glicose no sangue. E isso não é um alimento em si que vai fazer, mas é como você come ele. E eu vou te mostrar agora como você vai comer da forma correta, a alimentação melhor, assim, para diminuir essa resistência à insulina e você se livrar de um diabetes, combinado? Agora, ó, antes de eu começar a falar, compartilhe esse encontro com alguma mulher que você conhece que tá com diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina. Porque se ela começar a aplicar o que eu vou ensinar agora, ela vai se livrar disso. Então você tem a obrigação de salvar a vida dessa pessoa que você conhece. Compartilhe esse encontro para que ela possa assistir também, combinado? Bora lá compartilhar. E sabe que quando eu falo sobre isso, a maioria das mulheres que sofrem com esse problema duvidam, né? Que podem resolver só com alimentação. Gente, a Clarinha é uma das alunas do PSM. Ela emagreceu 26 quilos e ela ia para grupo de pré-diabético lá no postinho de saúde. Ela emagreceu 26 quilos comendo pão francês todo dia no café da manhã, pão branco, que o médico falava que não podia, que tinha que ser só um pão integral. Comendo pão francês todo dia no café da manhã e se livrou do diabetes. Entende? Então você que tá passando por isso, não se preocupe, tá? Você vai conseguir, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que fazer pra você que tem resistência à insulina ou pré-diabetes, diabetes, como eu falei, a gente tem que cuidar para liberar menos glicose no sangue, tá? Quando você come, aquele alimento que você come, ele vai virar na glicose no seu sangue. O problema é ele virar muita glicose de uma só vez, porque daí você vai ter um pico de glicose que vai gerar uma resistência à insulina, tá? O que é péssimo. E toda vez que você tem um pico, logo depois você sofre uma queda. Se você tem diabetes, você sabe o quanto essa queda é frustrante, né? Você se sente mal, pra baixo, começa a dar tremedeira, então não é nada legal. Então a gente tem que evitar o quê? Ter o pico, porque senão você vai ter uma queda depois. Agora, se eu te falei que todo alimento que você come, ele vira glicose no seu sangue. Quanto mais ele virar, mais rápido ele virar glicose no seu sangue, mais alta a sua glicose vai ficar, maior vai ser sua resistência. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a velocidade com que esse alimento seja digerido. Porque daí, ao invés de ele liberar muita glicose no sangue, ele vai liberar devagar essa glicose no sangue. E você não vai sofrer aquele pico e nem a queda logo depois. Um dos alimentos que você precisa, eu não tô te dando opção, você tem que colocar na sua refeição. Se você tem diabetes ou pré-diabetes, são alimentos fontes de proteína. Você que tem diabetes ou pré-diabetes, você tem que colocar proteína na sua refeição. Você tem, não é assim uma opção, você precisa, entendeu? Porque a proteína, ela vai ajudar a diminuir a liberação de glicose no sangue. Ela vai demorar mais, ela vai fazer com que a refeição fique mais tempo no seu estômago sendo digerida. Então, ao invés de você comer e a comida logo sair do seu estômago e virar glicose, com a proteína na sua refeição, você faz com que a comida fique mais tempo no seu estômago, virando glicose lentamente no seu sangue, não dando um pico logo depois. Isso vai ajudar a você a diminuir a resistência à insulina e você vai evitar ter picos de glicose no sangue. Lembrando que toda vez que você tem pico de glicose no sangue, você prejudica o seu metabolismo, tá? Você deixa ele mais lento, você estimula o estoque de gordura, principalmente na região abdominal. Pensa que a glicose é energia. O que seu corpo vai fazer com tanta energia no seu sangue? Se você tá aí sentada só assistindo, se você não tá correndo numa maratona, o seu corpo não tem o que fazer com tanta energia no seu sangue, ele vai estocar como gordura. Então, se você quer emagrecer, tá? Quer ter um metabolismo mais acelerado, quer se livrar do diabetes, pré-diabetes, acabar com essa resistência à insulina, você precisa, mais uma vez, não é opção, você precisa colocar proteína em todas as suas refeições. Café da manhã, almoço, lanche e jantar. Então, o problema não é você comer o pão branco.
Entendeu? Por que muitas pessoas que têm pré-diabetes tá lá comendo pão integral e não tá controlando o diabetes? Por quê? Porque tá comendo pão integral com o quê? Com pasta de amendoim? Tá comendo pão integral com o quê? Mas o que coloca? Com manteiga? Coloca um ovo junto com esse pão. Entendeu? Coloca um ovo é proteína, tá? Só pra você entender. Coloca o ovo, uma carne, um frango. Vai comer fruta? O problema não é a fruta. O problema é você comer só fruta. Entendeu? Estou amando o PSE, que maravilha, viu, Evângela? Fico muito feliz. Então, assim, começa a colocar mais proteína. No lanche da tarde, você tá lá comendo só um biscoitinho? Péssimo, você tá fazendo uma refeição que vai passar muito rápido pelo seu estômago, que vai virar glicose muito rápido no seu sangue e você vai só piorar sua resistência à insulina. Aí você come uma bolachinha, depois você come uma banana, aí na janta você pega lá e come só o pão integral com uma manteiga. É péssimo. Por isso que você não tá conseguindo controlar a sua glicemia. Por isso que a sua resistência à insulina só tá dando mais problema. Entendeu? Então, comece a colocar mais proteína na sua refeição. Vai variando para não enjoar da proteína. Porque se você colocar ovo no café, ovo no almoço, ovo no lanche, ovo na janta, você vai enjoar e não vai nem mais querer saber do ovo. Então vai variando para você conseguir ter esse benefício e aos pouquinhos a resistência à insulina ela vai embora, tá? Ela vai embora. O seu diabetes vai começar a controlar, tá? Agora, uma outra coisa, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Uma outra coisa que também quem tem resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes, vai ajudar é o seguinte. Lembra que eu falei que o problema é você liberar muita glicose no sangue? Acho que isso ficou claro, né? Ficou claro, né? Tá, a proteína é uma das coisas. Outra coisa que vai ajudar o seu estômago a digerir a comida mais devagar, fazendo você liberar menos glicose no sangue, são alimentos com mais fibra na composição. A fibra presente nos alimentos, ela cria como se fosse um gel lá no seu estômago. Esse gel diminui a absorção do carboidrato que você come. E é justamente o carboidrato que faz você liberar muita glicose no sangue. Então, se você come, o problema não é você comer o carboidrato. O problema é você comer da forma errada, tá? Então, se você comer, por exemplo, a fibra, ela vai diminuir a absorção desse carboidrato. Mesmo você comendo pão branco, você vai absorver menos o carboidrato do pão branco. Você vai liberar menos glicose no seu sangue. Então, a sua resistência à insulina vai diminuir. O seu diabetes vai controlar, tá? Então, ao invés de você querer, por isso que falam, o pão integral, né? Você vai lá no médico, o médico fala, começa a comer pão integral. Começa a comer tudo que é integral, né? E você vai lá, come o biscoito integral, você vai lá, come o pão integral. Só que aí tá o problema. Ele tem pouca fibra, a maioria. É integral, Dara. Tá, tem lá a farinha de trigo integral, mas ao mesmo tempo que tem essa farinha integral, também tem a branca, também tem açúcar, também tem o caramelo, né? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então, o que eu recomendo você fazer para agregar mais fibra na sua alimentação? Você pode colocar sementes. Então, que nem eu falei, o ovinho no café da manhã, ao invés de você fazer só o ovinho, coloca lá um pouquinho de semente de chia junto com o ovo. Não vai dar gosto nenhum. A semente de chia não tem gosto de nada. Você vai colocar uma colher de semente de chia junto e vai comer com o seu pão. Dara, pode ser o pão branco? Pode, porque daí você tem a fibra e você tem a proteína, que vai diminuir o impacto glicêmico desse pão. Entendeu? Então você vai colocar alimentos com mais fibra. Claro que se você escolher o carboidrato com mais fibra, melhor. Então, por exemplo, batata doce, feijão, né? Tem gente que fala, eu não posso comer arroz branco. Que não pode, claro que você pode, só que coloca um feijão junto. Coloca uma proteína junto nesse prato. Entendeu? Mas o que tem fibra? A aveia é um excelente alimento com fibra para quem tem resistência à insulina. Então, no lanche da tarde, um bolinho de caneca com aveia, no jantar, uma panquequinha com aveia, vai te ajudar a diminuir a absorção do carboidrato, a diminuir o pico de glicose no seu sangue, a diminuir a resistência à insulina. E ainda, de quebra, vai te manter saciada por mais tempo. A Cris perguntou aqui, comer de 3 em 3 horas é viável? Cris, se você tiver fome, tudo bem. Agora, se você não sentir fome, por que você vai comer de 3 em 3 horas? Eu lembro na época que eu fazia dieta para emagrecer, que eu acreditava, né, que tinha que fazer dieta, eu tava lá,
Tem que comer de 3 em 3 horas. Aí, às vezes, eu não tinha fome para comer 3 horas da tarde. Eu almoçava meio-dia, 3 horas da tarde eu não tinha fome. Mas tinha que comer, porque tem que comer de 3 em 3 horas. Assim como tinha vezes que eu sentia fome antes. Eu almoçava meio-dia, às vezes 2h30 da tarde já tava me dando fome. Ah, não, eu tenho que esperar até 3 horas da tarde para comer. Não faz sentido isso, entendeu? Você tem que respeitar o seu corpo. E quando você começar a comer as coisas corretamente, né, que eu chamo de refeição emagrecedora, começar a combinar os alimentos da forma correta, você vai perceber que a sua fome vai diminuindo. Tá? Você vai perceber a fome diminuir e muito, inclusive. Até chegar no ponto de você, Dara, o que eu comia antes tá me deixando muito cheia. Não posso mais comer porque eu tô ficando cheia demais. Então, isso é o legal de quando você aprende a comer da forma correta. Meninas, vai acontecer a imersão PSE no dia 7 de junho. Na imersão, eu vou ensinar como montar as refeições emagrecedoras. De café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Você que tem diabetes, pré-diabetes e tá querendo emagrecer, é assim, de verdade, é a sua salvação. E eu tô falando sério. Porque quando você aprender a montar as refeições emagrecedoras, você vai comer o que gosta, não tem que deixar de comer nada que você gosta. E além de você emagrecer, você também vai controlar a diabetes. Assim como aconteceu com a Clary, que perdeu 26 quilos e se livrou do diabetes. Assim como aconteceu com a Valderez, que perdeu mais de 10 quilos, acho que foi 10,5 quilos, e se livrou do diabetes de remédio. Ela estava tomando remédio para diabetes. Então, você participando, você não só vai emagrecer, como você vai acabar com esse problema de saúde, que é o diabetes, que diabetes, né, é a porta para vários outros problemas. Então, participe da imersão, tá? Se você quer participar, você pode comentar aqui imersão, que eu vou te enviar no direct, tá bom? Então, alimentos com fibra, só para concluir aqui essa parte da fibra. Aveia, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, batata doce, semente de chia, semente de abóbora, semente de girassol, tem mais fibra na composição. Oi, Aline! Nossa, Aline! A Aline falou que ama o PSE. Aline, quanto tempo faz que tu entrou no PSE? Gente, a Aline é aluna antiga, tá? E acompanha. E ó, tem desafio Clarice no PSE semana que vem, Aline. Bora se preparar para participar. Então, vai ajudar bastante, tá? Agora, tem uma outra coisa que eu preciso compartilhar com você que tem resistência à insulina e diabetes. Você já deve ter ouvido de algum médico alguma coisa assim, ó. Eu não pode comer doce. Você não pode comer doce porque o doce para quem tem diabetes é um problema. Você já ouviu isso? Já, né? Por que o doce é um problema? Porque ele passa muito rápido pelo seu estômago e vira muita glicose no seu sangue rapidamente. Então, quando você come um doce de estômago vazio, esse doce, em menos de 1 hora, ele vai liberar muita glicose no seu sangue. E aí você tem um pico de glicemia, o que é um problema, tá? Beleza. Agora, qual é a questão do doce? Se ele libera muita glicose no sangue, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que combinar ele com outros alimentos que vão fazer com que esse doce fique mais tempo no seu estômago. Então, aí que tá o problema quando você tenta resolver o diabetes só indo no médico. Porque médico, ele aprende o quê? Ele aprende na faculdade a resolver problema com medicamento, basicamente, não é? Então, ele vai lá e vai te receitar um remédio. Agora, você pode acabar com o diabetes com a comida. E você tem que buscar ajuda para resolver isso, porque senão você vai se entupir de medicamento e não vai acabar com o diabetes nunca. Então, a questão aqui do doce não é deixar de comer doce, entendeu? Ai, não vou mais comer doce agora. Não precisa deixar de comer o doce, mas coma da forma correta. Então, uma das coisas que eu vou te orientar, jamais coma o doce de estômago vazio, porque daí sim você realmente vai ter um pico de glicose no sangue, você realmente vai prejudicar a sua saúde, a sua glicemia e tudo mais. Então, como que você vai comer o doce? Coma o doce depois de uma refeição. Então, por exemplo, ai, Dara, eu gosto de comer um doce sempre depois do almoço. Esse é o meu problema. Não é. É um dos melhores momentos para você comer o doce. Claro que o seu almoço tem que formar uma combinação de refeição emagrecedora, né? Porque senão não adianta eu estar lá comendo no almoço uma refeição que vai liberar muita glicose no sangue e depois comer o doce também, que é um alimento que vai liberar muita glicose no sangue, né? Mas, se você estiver montando uma refeição emagrecedora no almoço e logo depois comer o doce, não vai ter problema nenhum.
esse doce vai se misturar com os alimentos do seu almoço, que não vai ter um pico de glicose no seu sangue. Não vai ter, liberar muita insulina no seu corpo, entendeu? A Mari perguntou, o que é o PSE? Primeira vez aqui. Mari, o PSE é o meu programa de emagrecimento, tá? É o meu programa de emagrecimento, ok? Então, gente, tem que tomar cuidado, meninas, tá? Não precisa deixar de comer o doce. Mas você não vai comer o doce de estômago vazio. Você não vai pegar, eu tô falando você não vai, porque senão você que tem resistência à insulina e diabetes vai prejudicar, tá? Você não vai pegar um pão branco e um doce de leite e comer só isso no café da manhã. Porque daí você vai ter um pico de glicemia. Você vai incluir esse pão branco com doce de leite na combinação correta. Por isso, você que tá com diabetes, pré-diabetes, participe da imersão PSE, que eu vou ensinar detalhadamente como montar as refeições emagrecedoras, como combinar os alimentos da forma correta, que vai te ajudar muito nessa questão também. Além de emagrecer, obviamente, tá? Então, tome cuidado com isso. Você não precisa deixar de comer doce. Como eu falei, a Clary, aluna do PSE, ela perdeu 26 quilos comendo pão branco todo dia. Doce todo dia não, porque ela não era tão fã. Mas ela comeu doce também. Não precisou deixar de comer doce e controlou diabetes. Parou de participar de grupos de diabetes no postinho que ela ia. Então você também pode. A Valderez também. A Valderez, ao contrário da Clair, ela é apaixonada por doce. E não precisou deixar de comer. Foi na médica, a médica falou, você é a primeira paciente que se livra do diabetes desse jeito. E detalhe, comendo doce. Então, como você come é mais importante do que o que você come. Tem gente que tá focando só no que come. Ah, não vou mais comer doce, vou comer o pão integral no lugar do pão branco, mas tá comendo errado. Por isso que tá ali, ai, não tô comendo nada mais de doce, também não tô emagrecendo e também não tô controlando a glicemia. É claro, tá comendo errado. Você que tem pré-diabetes, diabetes, é mais importante a combinação do que o que você tá comendo em si. É mais importante você saber como comer o pão branco na combinação correta do que você trocar o pão branco pelo integral. Entendeu? Então, não esqueça disso, tá? Se você realmente quer controlar a diabetes, isso é muito importante. Agora, e te convido a participar da imersão, tá? Agora, outro cuidado que você tem que ter, e esse é um cuidado muito importante, eu vou te dar 2 cuidados, na verdade. Primeiro, bebidas açucaradas. Gente, tomar um copo de refrigerante, toma cuidado, tá? Porque assim, ó, não parece nada demais. É melhor você comer um pão branco do que tomar um copo de refrigerante. Porque esse refrigerante, mesmo sendo zero, sem açúcar, ele tem muito adoçante. E o adoçante, para nossa célula, é quase que a mesma coisa do que o açúcar. Então, você que tem resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes, trocar, Dário, eu tô tomando o refri que não tem açúcar, não vai mudar nada, entendeu? Então toma cuidado. Toma cuidado também com suco de uva, suco de laranja, tome cuidado porque é carboidrato puro. E isso para você que tem diabetes, pré-diabetes, tem que tomar muito cuidado como você vai combinar esse suco na sua refeição. Então, você tomar lá um copo de suco, de refrigerante, comendo um biscoitinho, é pico de glicose no seu sangue. Na hora. Entendeu? O que vai aumentar a sua resistência à insulina. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado. E, gente, só para vocês entenderem, tá? Você que quer emagrecer, ter esse pico de glicose no sangue faz o seu metabolismo desacelerar e sua fome aumentar. Então, quanto mais pico de glicose no sangue você tiver ao longo do dia, mais o seu metabolismo vai ficar lento e maior vai ser sua fome e vontade de comer. Então, acordar, comer só uma banana, pico de glicose no sangue. No almoço, comer só macarrão, pico de glicose no sangue. No lanche da tarde, comer só uma barrinha de cereal, um biscoitinho integral, pico de glicose no sangue. Todas as refeições que você tá fazendo pode ser saudável, mas tá fazendo seu metabolismo ficar lento e sua fome e vontade de comer aumentar. Entende? Por isso, tome cuidado, porque não é só comer saudável que vai te emagrecer. Você já deve ter percebido isso. Não é só comer, tô comendo pouco e não tô emagrecendo. É justamente por isso. Comer pouco não destrava metabolismo, não.
Então, tome cuidado, tá? A combinação de como você come é muito importante. Então, tome cuidado com aquelas bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos e tudo mais, porque você que já tem diabetes, pré-diabetes, pode prejudicar, tá? E outro cuidado que eu preciso te alertar é sobre jejum, muito tempo sem comer, da forma errada. Quando você já tem uma resistência à insulina, se você ficar muito tempo sem comer, o seu corpo pode te dar aquele sintoma de, sabe aquela sensação de tremer, chegar a tremer de fome, chegar a suar, às vezes você sente até aqui na nuca um suor de fome mesmo, aquela sensação de fraqueza. Isso pode acontecer. Por isso, não é legal você ficar muito tempo sem comer. Tá bom? Tome cuidado com esse intervalo muito grande sem comer. O jejum intermitente, ele pode ajudar sim quem tem resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes. Ele pode ajudar e muito quem tem esse problema. Agora, tem que saber fazer o jejum intermitente. Por exemplo, tem gente que pega na janta, come lá um prato de sopa e quer ficar em jejum intermitente. É a pior forma de você fazer jejum. Por quê? Um prato de sopa não fornece nutrientes suficientes para o seu corpo. Quando der aí 8, 9 horas em jejum, o seu corpo vai começar a aumentar muito o hormônio de fome, fazendo você buscar comida. Aí você começa a passar durante o jejum ansiosa, com muita fome e muita vontade de comer. O jejum não funciona pra mim. Claro, você não fez o jejum corretamente. Jejum não é simplesmente ficar sem comer, ficar horas sem comer. Não é. Tem que saber como entrar no jejum. Então, a sua última refeição do dia tem que ser uma combinação de refeição emagrecedora. Caso contrário, durante o jejum, você vai ficar fraca, ansiosa, com mais fome, vontade de comer e com metabolismo mais lento. Certo? Então, não é só, agora eu tô fazendo jejum porque eu tô ficando X horas sem comer. Tome cuidado, porque a resistência à insulina, ela pode piorar e não melhorar. Mas eu não poderia deixar de te falar que o jejum pode sim ajudar e muito quem tem a resistência à insulina, só que tem que saber fazer da forma correta, tá? Outra coisa que pode ajudar e muito quem tem resistência à insulina é o exercício físico. Quando você faz alguma atividade física, e se for em jejum, melhor ainda, porque eu vou te explicar. Quando você faz uma atividade física, o seu corpo, ele começa a captar a glicose que está no seu sangue e usar como energia. Então, você tem menos glicose correndo no seu sangue, o que é maravilhoso para você que tem resistência à insulina, tá? Então, por isso que fazer uma atividade física em jejum, se possível, caso não possa fazer uma atividade física no momento que você puder, vai ajudar. Tanto atividade física como caminhada, bicicleta, como a musculação. Então, eu diria que a musculação é ainda melhor nesses casos, porque você aumentando massa muscular, você cria mais células no seu corpo que captam a glicose. Então, você diminui a glicose circulando no seu sangue, tá? A musculação é ainda melhor para quem tem resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes, certo? Então, pode ajudar e muito. E, meninas, a gente tem também alguns chás que ajudam nessa questão, a diminuir resistência à insulina, diminuir pré-diabetes, diabetes. Chá de guaco é um deles, chá de berinjela é um deles, o próprio chá verde é um excelente chá para quem tem pré-diabetes e diabetes. Não precisa se entupir de chá, não precisa ficar tomando litros de chá, não tem necessidade disso. Às vezes você escuta por aí, toma chá e tal, e você começa a se entupir de chá. Não. Se você começar a consumir 2 xícaras de chá ao dia, já vai te ajudar também nessa questão do pré-diabetes, resistência à insulina. Então, 1 xícara na metade da manhã, 1 xícara na metade da tarde, já vai te ajudar. Chá verde, chá de berinjela. Alguém aqui falou do vinagre de maçã. Perfeito, Josi. Usar o vinagre de maçã, 1 colher de sopa de vinagre de maçã antes das principais refeições, também ajuda a diminuir o pico de glicose no sangue, o que também é maravilhoso, tá? Só cuide, Josi, para esse vinagre de maçã ser de qualidade, tá? Ser um vinagre de maçã orgânico, não qualquer vinagre de maçã, tá? Chá verde, chá de berinjela, chá de guaco, chá de canela, são chás excelentes para quem tem resistência à insulina.
tá? E você pode ir variando. Então, hoje eu vou tomar de manhã chá verde, à tarde chá de canela. Amanhã eu vou tomar chá de guaco, chá de berinjela. Então, você vai variando, tá? Então, meninas, assim, ó. Tudo isso que eu falei, você entende que não existe uma coisa só, né? Se você só entender assim, ó, o que você come e principalmente como você combina os alimentos, é que vai definir se logo depois da sua refeição você vai ter um pico de glicose no sangue ou não. Se você tá com diabetes e tá sofrendo com picos de glicose no sangue, você tá comendo errado. Não o alimento em si, mas como você tá comendo tá errado. Tem que ajustar. Não é, e tem gente que vai lá, né? Eu tô tendo muito pico de glicose no sangue, então eu tenho que aumentar a insulina. Tenho que aumentar a aplicação da insulina. Pelo amor de Deus. Você tem que melhorar o que você tá comendo. Você tem que combinar os alimentos da forma correta. Se você ficar indo no médico, ele só vai ficar aumentando a sua insulina. O seu problema resolveu? Não. Não resolveu, você continua liberando muita glicose no sangue. O seu corpo uma hora não dá, entendeu? Por isso que a consequência do diabetes, do pré-diabetes, é o quê? Amputar uma perna, começa a ter problema de visão, o corpo não aguenta. Então para de ficar se entupindo de medicamento, começa a resolver o problema da raiz. O que está causando o problema é que você tem que resolver. Então, quando você começar a combinar os alimentos da forma correta, vai acontecer que nem aconteceu com a Valderez. Começou a ir no médico para diminuir a medicação, porque senão ela tava vendo que a glicose já estava baixa, estava baixando, não precisou mais daquele medicamento, parou, acabou com o diabetes. Acabou com o diabetes com o medicamento? Não, com a comida. E detalhe, gente, é isso que eu quero que você entenda. Se você sair daqui entendendo isso, pra mim, assim, já valeu. Você pode comer doce, você pode comer o que sua família come. É só saber combinar os alimentos da forma correta. Então, vem participar da imersão. Você que tem diabetes, pré-diabetes, tá querendo emagrecer, sem precisar ficar seguir dieta, cardápio, vem participar da imersão PSE. Vai acontecer no dia 7 de junho. Eu vou te ensinar como montar as refeições emagrecedoras. Vou te dar modelos de café da manhã, almoço, lanche, jantar, para você se basear. Você vai poder, claro, tirar as dúvidas, porque vai ser ao vivo, entendeu? Então, vem participar, vou te mostrar como incluir o doce da forma correta na refeição emagrecedora, quando comer, quanto comer. Venha participar da imersão, tá? Se você ainda não garantiu o seu ingresso, você pode comentar aqui imersão, que eu vou enviar para você no direct o link para você garantir, tá? Combinado? Certo? Porque assim, gente, quando você aprender a combinar da forma correta, você vai ver que não precisa passar fome, não precisa ficar fazendo marmita, não precisa ficar contando caloria, não precisa ficar levando balança para tudo que é lugar para pesar o que você tá comendo. Entendeu? Não precisa disso. Não precisa, eu tô te avisando, tá? Então, vem participar da imersão também. Agora, você tem que fazer uma coisa. Se eu te ajudei com essa live, você tem a obrigação de compartilhar esse encontro de hoje com uma mulher que você conhece, ou homem, pode ser, não tem problema. Mas uma pessoa que você sabe que tá com pré-diabetes, diabetes. Compartilhe esse encontro com essa pessoa. Porque se ela começar já a fazer isso que eu ensinei aqui hoje, a glicemia dela já vai começar a melhorar. Já vai começar a melhorar. E não, lembrando que não é uma coisa só, gente. É um conjunto de coisas que a gente começa a fazer, tá? Então não é só começar a tomar o chá. Não, isso só não vai fazer milagre. Você tem que começar a fazer os passos que eu compartilhei, tá? Combinado? Gente, espero muito, muito, muito ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Se eu ajudei, lembra de deixar a curtida, lembra de compartilhar com uma pessoa e a gente se vê no próximo encontro segunda-feira, tá? Toda segunda, quarta e sexta tem encontros ao vivo aqui comigo. Combinado? Um beijão, uma boa sexta-feira. Sandra, eu vou mandar agora no seu direct, tá? Sobre a imersão. Um beijão, uma boa sexta-feira e um bom final de semana para todas nós.